seu capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Estaremos lendo até o verso de número 12. Acompanhem, por gentileza, a leitura do texto. Juízes, capítulo 6, até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Deus nos abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. Nós vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós rogamos a tua bênção, a tua direção e o teu conforto. Ó Deus, o Senhor tem o controle, a direção e o domínio sobre todas as coisas, e é nesse momento de luto que nós clamamos a intervenção e o consolo do teu Espírito a todos os familiares. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, e é importante destacarmos essa fala nessa manhã e dizer o seguinte: o Senhor está com você. Momentos da nossa vida, a qual nós passamos, temos às vezes a sensação e o sentimento de desamparo. Esse sentimento é peculiar a nós humanos. Em alguns momentos da vida, nos sentimos desamparados. E aqui nós olhamos para esse texto especificamente, me debruço sobre este tema, para juntos compartilharmos aqui a palavra do Senhor. Vamos lembrar que nós estamos falando deste período em Israel, marcado a direção, a liderança de juízes. Depois da morte de Josué, o povo de Israel, eles passaram por aproximadamente 3 séculos, 300 anos, onde não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que lhe parecia reto. Esse período é marcado por alguns ciclos,
E eu gostaria de compartilhar. Em alguns momentos, esse era o contexto e o momento vivenciado por Israel. Períodos que muitas vezes eles viviam em obediência, e aí então Deus se apresentava com este povo e trazia um juiz segundo a direção de Deus, alguém que tinha o temor de Deus. Quando nós vimos um período de apostasia, e era marcado por alguns juízes que não faziam aquilo que era reto aos olhos do Senhor, Deus então permitia que Israel passasse por alguns reveses, por algumas reveses, por alguns momentos de dificuldade. Nós estamos agora, nessa manhã, meus irmãos, pensando a respeito de um juiz em Israel chamado Gideão. Diz a história que Gideão foi o 5º juiz em Israel. A história desse juiz, ela está escrita nos capítulos de número 6, 7 e 8. Olhamos o texto e percebamos algumas peculiaridades. Os midianitas, eles estavam oprimindo a Israel por aproximadamente 7 anos, conforme o próprio texto fala conosco, no verso de número 1, vai dizer que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Esse foi o período, então, em que o povo de Deus, eles estavam sobre a rédea, sobre a opressão, sobre as ações trazida por este povo, os midianitas. Interessante você olhar comigo o texto, que as dificuldades, as lutas, os problemas vivenciados pelo povo de Israel era tamanho. Eles estavam, então, passando algumas dificuldades na provisão, nos seus alimentos, nos cuidados com os animais, ou seja, tanto na agricultura quanto na pecuária, e aí, ou seja, nós precisamos pensar que às vezes a crise que nos afetam, elas têm relação, muitas vezes, com a mão de Deus, as ações de Deus, o castigo de Deus sobre o povo, né? E aqui, isso é muito peculiar aqui na história de Israel, desse povo, né? E então pensemos até, e olhamos para o texto, que nesse momento Israel está sobre essa opressão, sobre esse domínio destes povos inimigos, e então eles se sentem extremamente desamparados, e nesse momento, meus amados irmãos, eles até começam a se mobilizar e a clamar ao Senhor, conforme o texto lá no verso de número 6 e 7, e onde eles começam a clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, e Deus vai enviar o profeta e dizer o motivo porque eles estavam vivenciando aqueles momentos difíceis, os momentos de juízo. Então Deus vai falar e levantar um profeta para que anuncie, para que fale deste momento. E então a gente vê o momento em que Deus vai levantar Gideão, e o Senhor, lá no verso de número 12, o Senhor chama Gideão. Olha o que diz lá o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, homem valente. Percebam, amados irmãos, quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: é importante que a gente esteja presente aqui nesse momento da palavra. É importante que a gente vivencie o presente, ok?
Deus está cuidando de tudo. Então, estou quebrando esse momento do sermão, irmãos. Eu sei que acabamos de perder o Erli, eu sei disso, mas é importante que a gente tenha aqui um momento focado no presente, porque não vai mudar nada o afastamento da nossa mente nesse momento da palavra. Então, nos concentremos agora no momento da palavra do Senhor. O Senhor vai te falar conosco e depois a gente vai ter o outro momento próprio para isso. Eu sei que é difícil conciliar os momentos de dor, que isso tudo nos toma, isso tudo nos afeta, invade todo o nosso ser, mas é importante que nesse momento aqui, e Deus está falando conosco, que a nossa atenção esteja focada a este momento. Ok, vamos tentar, eu sei que é difícil, eu sei que é um momento de dor para a igreja e para os familiares, mas eu gostaria que nesse momento a gente tivesse a atenção e o tempo para ouvirmos aqui a palavra do Senhor. Exatamente pensando sobre esse momento, a circunstância presente, é importante destacar o tema que diz: o Senhor está com você. Tenha essa certeza de que é o Senhor que está com você. O Senhor, então, vai se apresentar a Gideão. Onde Gideão está, irmãos? Gideão está no lagar. Mas lagar não é lugar de se cuidar de alimentação, de trabalhar nos alimentos a qual eles estavam preparando. Diz o texto que ele está ali naquele lugar onde era na eira, que era o lugar de se mexer com essas questões de plantio, mas ele está ali no lagar, que não era o local próprio, porque seria uma estratégia, um meio onde eles poderiam se refugiar, se esconder ou se proteger, porque a opressão e o domínio dos midianitas era tamanho, era grande, e eles estavam então vivenciando um momento de extrema dor, de extremo sofrimento e incapacitados de fazer muitas coisas. Então, depois de Deus levantar um profeta para falar com o povo, agora Deus vai chamar um homem chamado Gideão, e Deus vai falar com este homem ali no lagar. E interessante a gente olhar e perceber que Deus vê qualidades em nós que nós não vemos, porque esse homem agora tomado pelo medo, pela ameaça, o Senhor olha para ele e diz o seguinte: olha, o Senhor está com você, homem valente. A questão não é peculiar, não é genética, não é inerente em Gideão, mas é importante a gente dizer o seguinte, que o Senhor está com você. Por isso, você se torna valente. Então, a nossa força, a nossa condição, a nossa capacidade, ela não está em nós, porque, pelo contrário, Gideão, ele era um homem medroso, e ele mesmo vai olhar para ele e não ver peculiaridades, condições algumas, para que Deus olhasse nele e dissesse para ele que ele é um homem valente. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que vai viver alguns momentos de dificuldade. Ele vai dizer: tanto sei passar pela riqueza, quanto pela pobreza. Tudo posso naquele que me fortalece. O que eu quero dizer para você, nesta manhã, que nós podemos todas as coisas na força do Senhor, quando nós confiamos no Senhor. E é isso que eu queria dizer para você, que o Senhor, Ele está com você, e se o Senhor está com você, não há dificuldades, não há coisas, não há impedimentos que possam travar a você, porque no Senhor nós podemos todas as coisas, o Senhor é contigo. Perceba, queridos irmãos, que Deus vai trazer para Gideão algumas mostras de que Ele é Deus, de que Ele é todo-poderoso, de que Ele tem o controle e o governo e a direção de todas as coisas. Olha só o que diz o verso de número 16, mas o Senhor lhe disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse
um só homem. O que nos faz nós vencermos as batalhas e vencermos as lutas e vencermos os desafios, queridos irmãos, é sabermos de que o Senhor, Ele está conosco. Só que Gideão, ele é um homem que se considera incapacitado, em alguns momentos até medroso, e o Senhor vai olhar para ele e chamá-lo e dizer para ele que ele é homem valente. Olhe para mim, ou melhor, olhe para o texto e percebam alguns sinais, algumas evidências, algumas mostras da parte de Deus, para que ele efetivamente tivesse condições e compreensão de saber de que o Senhor é que estava na frente, que o Senhor estava conduzindo todas as coisas. E tomado por esse sentimento de insegurança, de medo, de apatia, e diante de um grande desafio de enfrentar um exército poderosíssimo, Gideão precisa então de sinais, de mostras, para que ele então enfrentasse essas dificuldades. Vejam o texto que vai dizer para nós um dos sinais que Deus vai trazer para ele. Olha o que diz no verso 17. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante do Senhor. Interessante que o primeiro momento aqui, o primeiro ato, é o ato dessa entrega, desse ato de culto e de oferta, enquanto normalmente as pessoas elas faziam as ofertas para o Senhor nos momentos dos sacrifícios, e a pessoa trazia a oferta, ela acendia para que aquela oferta ela fosse queimada. Só que neste texto especificamente vai nos mostrar um primeiro sinal de Deus, o anjo do Senhor, ele aguardando a oferta de Gideão, e ele mesmo mandando fogo para que consumisse a oferta que Gideão havia separado. Isso já é uma primeira amostra de que o Senhor estava com ele. Nós temos outras 3 amostras que nós vamos compartilhar nesta manhã. Percebam comigo, no texto, olhando agora para os versos mais à frente, nos versos de número 36, diz o seguinte: então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irá livrar a Israel por meio de mim, como dissestes. E aí, nós temos aqui 2 acontecimentos interessantes, porque no primeiro momento, Deus, ele deixa a lã no meio de uma terra molhada. E depois, olha o texto que diz: Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, e havia nela, e espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus uma vez dizendo: não se acenda contra mim a tua ira se eu falar somente desta vez. E agora nós temos uma outra prova. A outra prova é um outro teste que Gideão solicita. Nos versos 39, continua: não se acenda a sua ira contra mim. Olha, ele está: Senhor, de fato, eu tenho que enfrentar isso? Esse é o desafio? Então, eu te peço mais uma vez uma prova. E agora, uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que o orvalho na terra ao redor, que esteja seca, e que haja orvalho ao redor da terra. Entendeu? Fiz uma leitura rápida aqui. No primeiro momento, o que é que estava molhado? No primeiro momento, a lã estava molhada e a terra seca. E no segundo momento, a lã seca e a terra molhada. Esse foi mais um outro sinal, um segundo sinal de que o Senhor estava com Gideão. O terceiro sinal, irmãos, ele nos mostra no decorrer
temos até um outro, temos mais dois aí. Um deles é Deus se mostrando e se apresentando para Gideão diversas vezes, dando mostra da sua presença, de que ele estaria com ele. Mas tem um outro aqui que eu quero mencionar. Olha só o que diz lá, no capítulo 7. Vamos lá, no capítulo 7. Destaquei aqui um versículo. Versículo 13. Vamos ler esse versículo aqui. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. E ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. Percebam, irmãos, mais uma mostra, ou mais um sinal, e agora nesse momento, Gideão está ouvindo uma conversa de um homem contando a respeito do seu sonho, contando para o seu amigo e ele ouve essa conversa de uma pessoa que sonhou, compartilhou com seu amigo, mostrando que Gideão ele seria bem sucedido nessa batalha. Então Gideão está ouvindo a respeito desse sonho, através dessa história que um conta para o outro. Então percebam, no momento era a lã com a terra, no outro momento, Deus queimando, mandando fogo sobre o holocausto, numa outra oportunidade, Deus se manifestando que sempre estaria presente com ele, e agora, ele mais uma vez, ele tem uma outra mostra, ouvindo uma conversa de dois amigos, que ele seria vencedor. Meus irmãos, nós olhamos para essa história, para as evidências, para esses sinais, que Gideão, ele teve, e em alguns momentos também percebemos na nossa vida, alguns momentos de dificuldade, de luta. Nós somos pessoas que somos extremamente incrédulos em alguns momentos, duvidosos, e precisamos de provas e de evidências de que efetivamente, diante de um desafio, se tudo vai correr bem, se eu serei bem sucedido. Isso aconteceu com Gideão, e nós compartilhamos aqui mostras, mas eu queria pensar e aplicar para a nossa realidade. Quantos sinais Deus tem dado a mim e a você de que Ele está conosco, de que Ele já nos concedeu tantas bênçãos. Olha só, podemos lembrar do hino: quantas muitas bênçãos, dizes quantas são, e você vai ficar surpreso quanto Deus já fez. Deus tem feito coisas na sua vida? Deus tem dado sinais de que Ele é contigo? E se Ele tem estado contigo até agora, eu quero dizer que Ele continuará. Ou seja, e é importante que a gente entenda e tenha compreensão a respeito dessa presença de Deus, e não apenas da sua presença, do seu cuidado, da sua ação. Me faz tocar este último cântico que nós cantamos aqui, quando diz: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Vem, Senhor, ao meu encontro. Ele sempre está conosco. Mas esse é um sentimento que a gente expressa. E talvez você esteja vivendo um momento de muita dor, de muita tristeza, de muito sofrimento. E talvez essa canção seja muito peculiar para o seu momento, e você diz: vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Esse é um sentimento que você tem, mas eu quero dizer que Ele sempre está com você, que Ele sempre esteve com você, que Ele sempre estará com você. João capítulo 1, verso 14, vai falar sobre o Deus que se encarnou, que tabernaculou conosco, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Deus que se encarnou, segundo o profeta Isaías, o Deus Emanuel. A gente sabe que a expressão diz respeito a Deus, né?
no sentido etimológico da palavra, nos radicais. E a expressão El, melhor dizendo, diz respeito ao nome de Deus. E Emmanuel quer dizer aquele que está conosco. Então, o nosso Deus é o Deus Emanuel, é o Deus que está conosco, conforme João vai dizer que vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. O que eu quero destacar, irmãos, olhando para este texto de Juízes, capítulo de número 6, olhando para a apresentação do evangelista João, que fala a respeito do Deus que se encarnou, olhando para o profeta Isaías, que ele vai mencionar exatamente no momento difícil de Israel. E talvez olhando para a sua vida, o momento que você tem vivido, que você tem passado. Todas essas histórias aqui, elas testemunham a nosso favor de que Deus está conosco. Deus está contigo. Deus está presente em todo momento. Perceba também no texto, agora eu tenho que correr, acho que está sendo o hábito de eu ter que dar uma corrida, né? Acho que eu estou me alongando muito. Vai acontecer uma coisa interessante aqui, eu vou me alongar aqui rapidamente. Lá no capítulo 6, nos versos 25 até o verso de número 26, antes de Gideão sair para essa batalha, Deus vai tratar primeiro com a casa dele. Leia depois o texto na sua casa com calma, porque havia um ídolo na casa do pai de Gideão. E Gideão, então, ele vai juntamente com 10 homens, ele vai destruir aquele altar que tinha aquela imagem, aquele ídolo. Não vou poder me ater muito a esse momento, mas primeira coisa, vai ter que haver reparação na sua casa. Então, até com a permissão do pai de Gideão, ele vai reparar aquele lugar, destruir aquele poste ídolo e erguer um lugar de adoração a Deus. Aí a gente traz um outro ponto, uma outra reflexão, que é importante que a gente restaure o nosso lar, que a gente restaure a nossa casa. Tudo começa na nossa casa, começa no nosso lar, começa na nossa família. A primeira igreja, ela começa em casa. Então estou abrindo esse momento aqui e já seguindo abruptamente para o avançar do texto por causa da hora. Vamos então chegar nesse momento singular, nesse momento que é o ápice dessa história. Percebam, queridos irmãos, que Juízes capítulo de número 7 vai dizer que quantos são os soldados que estão com Gideão? Quantos são? Acompanhe comigo. Quantos? Não. Primeiro momento, não. Quantos são? Não. Estou igual aquele programa do Silvio Santos, né? Quem é? Aí passa a fila. Lembra do Silvio Santos? Quase. Está chegando. Dou-lhe uma. Gente, está no texto. Vamos lá? Vou bater o martelo, hein? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3, mais próximo a Fernanda. 32 mil israelitas saíram num campo de batalha contra os midianitas. Segunda pergunta, parecendo até clássico catecúmenos aqui. Quantos soldados eram os midianitas? Está valendo um bombom, hein? Quantos? Não vai dar, então vou seguir. Vou ficar com um bombom para mim. 135 mil eram os midianitas. Melhor, vamos combinar uma coisa? Para a gente dar uma quebrada nesse momento que você está tenso. Como você não respondeu, cada um me dá um bombom, tudo bem? E eu gosto mais, vou dizer outra coisa, eu não gosto do serenata muito não, eu gosto daquele que é chocolate maciço, aquele que tem aquele licorzinho, não gosto não, eu gosto de chocolate puro, então pode separar aquele chocolate puro mesmo, né? Do branco também não gosto do marronzinho, maciço, então, todos me devem então não me dá uma caixa não, que a caixa me dá variada, cada um me dá um daquele chocolatezinho.
brincadeira, só para a gente relaxar nesse momento. Percebam, então, que 32 mil para 135 mil, nós temos uma proporção de 4-1. 4 midianitas contra um judeu. E aí Deus disse o seguinte para Gideão, ó, tem muita gente. Gente, já era 32 mil israelitas contra 135 mil midianitas. E Deus falou que tinha muito israelita. Eu falei, Deus, não entendo Deus, né? Aí Deus falou, ó, seguinte, Gideão, tem muita gente para essa batalha. Então diz o seguinte, ele vai então diminuir. Ó, os medrosos podem voltar. Quantos voltam? Dá para vocês repararem, para vocês salvarem o chocolate. Vai, Mateus. Muito bem, ó, chegou ontem na casa, 22 mil voltaram para casa. Agora, irmãos, quem é matemático aí, a razão aí é 13-1, piorou. Eram 4-1, agora é 13-1, porque é 13,5-1, melhor dizendo. É 13,5, ou vamos botar 14 midianitas contra um israelita. E aí, Deus continua dizendo, matemática, se tinha 32 mil, 22 mil foi embora. Gente, estou querendo dar um bombom para vocês. Diminuição. Quantos ficaram? Aleluia, 10 mil ficaram. E aí, o que Deus fala? Tem muita gente. Ainda tem muita gente. E aí ele vai, muito bem, o Márcio já está antecipando. Aí Deus fala o seguinte, olha só, eles vão tomar água no ribeiro, aqueles que dobrarem os joelhos para tomar a água, manda embora, manda voltar. Mas aqueles que tomarem a água e levarem a boca, como os cachorrinhos, esse eu quero que vocês separem e saiam para a batalha. Esses que tomaram a água e lamberam como os cachorrinhos eram quantos? 300. Se então foram 300, estou salvando mais uma vez. Quantos voltaram? 9.700. Agora sim, vocês estão afiados comigo. Então, 9.700 israelitas voltaram e agora Deus vai vai contar, juntamente com Gideão, com 300 soldados. Sabe qual é a proporção agora? 450 midianitas por um israelita. Gente, que loucura, né? Como é que pode? Qual é o propósito? Parece incoerente esse conceito de que já somos poucos. E agora a desvantagem já era grande, era 4-1, foi por 14-1, agora 450-1. Por que o Senhor está fazendo isso? Essa é a estratégia de Deus para mostrar que não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é a nossa condição, mas é a mão de Deus que faz todas as coisas. O que o Senhor quer nos mostrar, queridos irmãos, que às vezes você está vivendo uma batalha, e vamos chamar esses inimigos, analogicamente, de problemas e de lutas e de grandes desafios e de grandes dificuldades. Há uma numerosa ação contra você, e você em algum momento se encontra em minoria, e aí Deus permite todas as coisas e te dá vitória, para Ele mostrar que Ele é que fez todas as coisas. Ele te prova, Ele faz com que você enfrente muitas lutas, muitas batalhas, e são muitos inimigos, mas Ele faz com que nós sejamos vencedor, mas Ele usa essa questão reduzida de número para mostrar o seguinte, que é Ele que fez, que a glória é
para Ele. Queridos irmãos, hoje nós estamos inundados e tomados por muitas pessoas que estão confiando nos números, achando que por grandes multidões nós teremos a aprovação de Deus. Nós em muitas igrejas temos criado estratégias, algumas pessoas têm dito o seguinte: aquela igreja que tem multidão é uma igreja abençoada. E elas estão presas o quê? A numerolatria. Estão confiadas em números. A gente pensa e deduz e conclui de que o número é evidência de vitória e de bênção, e usamos meios e instrumentos, e infelizmente o ministério das igrejas estão sendo muito focados e voltados para isso. E aí, queridos irmãos, isso não é evidência do sinal de Deus, da bênção de Deus e da vitória do Senhor a favor da sua igreja, porque nós não podemos, porque o número ou a numerolatria, ela pode fazer com que a igreja cresça assustadoramente e você se encante com isso, mas aquele lugar não tem a mensagem da cruz. Então é importante a seriedade, a profundidade, o apego, a dependência de Deus, a confiança em Deus. As mensagens precisam ser pregadas, o evangelho precisa ser anunciado com verdade, com dureza muitas vezes, mas com temor a Deus e confiança no Senhor. Então eu quero dizer para você que não confie em número. Eu quero dizer também de maneira mais prática para a sua vida: não confie no teu braço. Confie no Senhor. E Ele faz com que você seja minoria. Ele faz com que as batalhas sejam grandes na sua vida, lutas sejam grandes, e Ele dá a vitória para mostrar para você: não foi você que fez isso, foi eu que concedi todas essas bênçãos a você. Olhem o texto, queridos irmãos, e entendamos o seguinte, que a grandeza de Gideão não está na sua aparência, não está na sua força física, não está na sua inteligência, e nem na sua autoconfiança, até porque ele era medroso a beça, né? A grandeza de Gideão, ela está em Deus, na confiança que ele tinha em Deus. No meu esboço aqui eu tinha botado uma nota aqui que ela apagou. Vou tentar lembrar aqui para a gente encerrar essa palavra nesta manhã. São 10h04. Nós estamos diante de uma grande batalha. Israel estava vivendo um período extremamente delicado e difícil. Há uma grande batalha. E há um grande desafio. Há um grande desafio a enfrentar. E nós estamos reduzidos em um pequeno número. Nós somos um número pequeno olhando para esse texto da palavra do Senhor. Mas nós temos homens e mulheres que confiam no Senhor. E a condição não é a sua capacidade. Porque Gideão vai dizer o seguinte: eu sou menor da casa. Eu sou menor da casa do meu pai. E com essas citações eu queria te perguntar: você está disposto a enfrentar todas essas coisas? E eu estou agora pensando não no que diz respeito à sua questão particular. Eu não estou pensando, olhando para esse texto, em sua vida especificamente. Não que eu não a considere como importante, não é isso. Mas eu estou pensando em reino de Deus. A igreja do Senhor está passando por muitas reveses. A batalha é grande. Os midianitas são numerosos. Mas Deus pode contar com você. Eu sei que é um momento difícil diante das ameaças, das dificuldades, que muitas vezes você fica tal como Gideão,
amedrontado, mas você está disposto a essa batalha? E ao mesmo tempo, esse Deus que está te chamando para essa batalha está dizendo o seguinte: olha, eu estou com você. O Senhor falou por muitos sinais ali, conforme a gente lê o texto. Falou com Gideão: olha, eu estou com você. Você ainda está disposto a essa batalha? Sabedor de que há grandes inimigos e que você é minoria, mas eu tenho um ponto a teu favor, e muito importante, que o Senhor está com você. E por último, você só precisa confiar nele. Você só precisa confiar nele. Porque naquela batalha, quem venceu foi o Senhor. Porque aquela batalha era do Senhor. Queria que vocês ficassem em pé. E que nós orássemos nesta manhã. Nós precisamos de guerreiros. E mais uma vez eu estou dizendo, eu estou pensando em reino de Deus, irmãos. Estou pensando na obra do Senhor. Eu sei que você está passando por algumas lutas, por algumas dificuldades, mas eu queria pensar contigo a respeito de alguém que, Senhor, eu sei que a batalha é grande, que o Evangelho tem grandes desafios, que são numerosos os inimigos, mas eu estou disposto. Quantos voltaram para trás? Os medrosos. Hã? Não, antes, gente. 22 mil. Aí nesse texto fala dos... os 9.700 foram aqueles que dobraram o joelho. Né, Mateus? E ficaram os 300. Você quer ser um desses 300? Que Deus te chamou para ser servo dele. Você não está aqui primariamente em busca de bênção. Ele até te concede bênção, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele está te abençoando, está cuidando da sua vida, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, vai cuidar da família nesse momento delicado que está em luto, vai cuidar de você. Mas eu queria te perguntar, você quer ser um desses 300 guerreiros? Você vai dizer, eu sou o menor da casa. Não precisa fazer nada. Porque essa é a batalha do Senhor, você só precisa confiar nele. Só precisa entregar a sua vida para Ele. O que Ele quer é que você se renda a Ele, se entregue a Ele, viva na dependência dEle. Oremos. E eu não vou nem poder cantar, Lucas. Aliás, eles até vão ficar satisfeitos que eu não vou poder cantar. Mas não vai dar nem para a gente cantar por causa do tempo. Mas eu queria orar por você. Senhor, são grandes batalhas. Os inimigos são numerosos. E diante de um grande desafio, a gente, tal como Gideão, pede sinais. E o maior sinal o Senhor deu lá na cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós, nos libertando do cativeiro do pecado, nos fazendo seus filhos e vencedores, e desfrutarmos da presença do Senhor conosco. Agora, Senhor, cabe a cada um de nós aqui, como teus servos, a não sermos apenas membros, a não sermos nominais, a não sermos pessoas que buscam apenas as bênçãos, mas a sermos valentes do Senhor. Levanta homens e mulheres valentes que queiram pelejar, ou na verdade que confiam no Senhor, para que o Senhor dê vitória a eles nas batalhas. Levanta homens e mulheres. Abençoa a nossa vida, a nossa escola bíblica dominical. De maneira específica, Deus, conforta o coração da família, que agora vivencia o luto, ó Deus, pelo falecimento do nosso saudoso Erli. E é um momento de dor.
muita dor, muitas lágrimas. Mas tal como foi com Gideão, o Senhor é conosco. O Senhor há de ser com os enlutados. Como diz nesse tema, o Senhor está com você. E que o Senhor esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.